Pessoal, então é o seguinte, tá? Hoje vou falar para vocês sobre dualidade onda-partícula, tá? Se é onda, eu já mostrei para vocês que onda difrata, interfere e refrata, tá? Então essas três coisas são esses três testes que você faz para verificar se uma determinada coisa é onda. Vamos olhar a difração. Então eu vou pegar um laser, vou colocar um cabelo na frente desse laser e vou olhar o que acontece no anteparo. O que você espera, tá certo? Que houvesse uma obstrução, né, da luz pelo cabelo. É só isso que você espera. Mas não é isso que ocorre, tá? Quando a luz interage com o cabelo, ela difrata e você começa a observar a luz em região em que você não deveria observar. Aparece luz em outras direções. Isso é o fenômeno da difração. Se você pegar um laser, um outro laser, ou o mesmo laser, e passar ele por um buraquinho, você vai observar uma figura de difração desse tipo aqui. É isso que ocorre. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui, eu tenho um laser, uma lente e eu tenho um anteparo. Vou ligar o meu laser, tá? Liguei aqui. E esse feixe está grandão porque eu passei o meu feixe de laser por uma lente divergente, que é essa aqui, tá? Agora eu vou colocar uma fenda aqui na frente, tá? Então eu vou colocar uma fenda. Essa fenda, ela tem um comportamento igual ao do cabelo, tá? Vai difratar, a difração de um cabelo ou de uma fenda é similar. E eu vou começar a fechar essa fenda. Então agora, olha, estou fechando a fenda, tá? Observe que começa a aparecer luz em outras regiões, olha. Tá? Quando eu estou fechando a fenda, que ela vai ficando pequena, da ordem do comprimento de onda da luz, tá? Você observa que aparece luz aonde não deveria aparecer. Tá? Isso é difração. Tá legal? Agora eu vou trocar a minha fenda. Eu vou colocar um buraquinho. Vamos ver como é que é a figura de difração de um laser, tá certo? Ao passar por um buraquinho. Então eu vou tirar isso aqui, tá? Né? E vou mexer aqui, vou colocar um buraquinho aqui na frente do meu feixe de laser, tá? Tenho que girar aqui bastante e a luz agora vai passar por uma fenda circular, tá? E é essa a figura que você vê, tá? Isso aqui é a figura de difração, são anéis concêntricos. Então isso aí, todo mundo já sabia, já tinha entendido, já sabia fazer as contas nessa época, tá legal? E aí surge uma pergunta que é o seguinte: será que partícula pode difratar? Será que um feixe de elétrons difrata? Vamos lá. Então aqui eu tenho um filamento que eu posso aquecer, estou passando corrente, eu gero elétrons. E aqui tem uma grande diferença de potencial entre esse filamento aquecido e essas plaquinhas aqui. Então esse feixe de elétron é acelerado, aqui é positivo, isso aqui é positivo. Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, um cristal, alguma coisa para o feixe de elétrons interagir. Será que eu consigo observar uma figura de difração? Será que eu consigo observar uma coisa desse tipo aqui? Tá? Era isso que a pergunta que surgiu nessa época, tá? E isso aí foi parcialmente respondido, tá certo? Pelo de Broglie, tá certo? Em 1924, onde o de Broglie postulou que partículas poderiam apresentar um caráter ondulatório. E o comprimento de onda dessas partículas era igual à constante de Planck, tá, dividido pelo momento linear. Foi isso que o de Broglie postulou. Esse postulado de Broglie, ele não contradizia os postulados de Bohr, que já explicava os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Então é o seguinte, eu tenho um núcleo aqui, tenho um elétron que está girando aqui, por exemplo, no átomo de hidrogênio. Tá? Eu sei que, e eu vou dizer que o elétron está descrevendo essa trajetória ondulatória aqui. Esse comprimento aqui, 2πr, é o número inteiro de comprimento de onda. Eu posso dizer isso não tinha nenhum problema. Tá? Agora, eu vou usar o postulado de Bohr, que é a quantização do momento angular. Certo? E vou substituir R aqui, ó. Tá? Então, quando eu substituo R aqui, eu obtenho essa expressão aqui, que era o postulado de de Broglie. Então, esse postulado ele não contradizia o postulado de Bohr. Tá certo? Agora, isso aí era uma coisa que foi falada. É lógico, tinham vários critérios que o de Broglie usou para falar isso. Isso precisava ser observado experimentalmente.
para poder se bater o martelo que realmente uma partícula tem comportamento ondulatório. E isso foi observado em 1927 pelo Davis e Germer. Qual era o experimento que eles estavam fazendo? Isso aqui é legal, pessoal, observem isso aqui. Então aqui tinha um feixe de elétrons, colidia com esse metal, que era níquel, e eles detectavam esses elétrons que saíam daqui. É isso que eles estavam estudando. Então aqui eu tenho um filamento aquecido e eu tenho um potencial que acelera esse feixe de elétrons. E aqui saía elétrons em todas as direções. E quando eles corriam com esse detetor aqui, eles pegavam uma curva de elétrons que saiu em todas as direções. Nessa época, eles tinham uma quantidade brutal de resultados. Eles tinham muitos resultados. E aí eles resolveram, olha, vamos parar de fazer medidas e vamos analisar os nossos resultados. Eles pararam mais ou menos por uns 2, 3 meses, tá certo, de fazer medida. Tá? Analisaram os resultados e voltaram para o laboratório para continuar fazendo as medidas. Aqui vinha um feixe de elétrons sob a plaquinha de níquel e agora só saía elétrons numa determinada direção. E eles diziam, não, mas antigamente eu conseguia observar em qualquer direção e agora eu estou observando só numa. Que diabo é que deve estar acontecendo? Deve ter alguma coisa que aconteceu no nosso experimento, alguma contaminação, né? Vamos parar, vamos dar uma limpada em toda a nossa montagem experimental, deve ter acontecido alguma coisa. E foi o que eles fizeram. Pararam o experimento, limparam o níquel, melhoraram o vácuo, fizeram tudo, e aí voltaram a fazer o experimento, e aí voltaram de novo a observar elétrons em todas as direções. Só tem que os caras eram muito espertos. Os caras disseram o seguinte, não, peraí, tem coisa aí, tá? Como é que ficou um tempo o experimento parado, começou-se a observar elétrons numa única direção. Agora a gente limpa o experimento e observa em todas as direções? Vamos fazer o seguinte, o que pode ter acontecido quando o nosso setup, a nossa montagem experimental ficou parada? Ah, pode ser que esse bloco aqui de níquel tenha oxidado, tá? Tenha criado uma camada de óxido em cima, tá certo? Vamos fazer o seguinte então, vamos colocar oxigênio dentro da nossa câmera e vamos deixar um dia. E foi o que eles fizeram. Eles encheram a câmera de oxigênio e deixaram por um dia. E aí o que aconteceu é que agora o feixe de elétrons voltava a sair numa única direção. E o que tinha acontecido é que o níquel tinha oxidado, tinha criado em cima da camada metálica de níquel um óxido de níquel. Vocês já observaram isso em cobre, que é o zinabre. Você pega cobre, deixa o cobre largado lá no ar, ele fica um cristalzinho em cima dele. E esse cristal agora, ele estava difratando o feixe de elétrons. Realmente aqui foi demonstrado que o feixe de elétrons, tá certo, tinha um comportamento ondulatório. Foi um negócio casual, mas eles voltaram e repetiram o experimento, tá certo, e chegaram a um resultado que todo mundo estava procurando nessa época. Tá legal? Vamos agora falar do nosso experimento, do experimento que a gente tem aqui. O experimento que a gente tem aqui é esse, ó, para mostrar a difração de elétrons. Então vamos olhar aqui. Eu tenho um filamento, que eu vou passar uma corrente aqui, ele vai ficar aquecido, vai emitir elétrons, e eu tenho uma gradezinha aqui, e eu vou colocar uma grande diferença de potencial aqui. Vou aplicar uma diferença de um potencial de 5, 6 mil volts. E esses elétrons vão ser acelerados, aqui é o positivo. E aqui eu tenho um cristal de grafite. Se o postulado de de Broglie e as observações de Davis e Germer estiverem corretas, eu vou observar uma figura de difração aqui. E eu sei que aqui só tem elétrons. Quando se faz esse experimento, você observa essa figura aqui. Então esse feixe de elétron vem, difrata aqui, isso aqui é um fósforo luminescente, tá? Onde o elétron colide e esse material emite luz. Tá legal? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Olha aqui, vou começar a aumentar, estou aumentando, ó, tá? Tá aqui, ó, apareceu a figura aqui. Essa figura aqui é igual à figura que estava aparecendo com o laser. Então, luz difrata por uma fendazinha circular, assim como elétrons também difratam. Vamos entender o resto desse experimento, tá? Então é o seguinte, de Broglie postulou isso. O comprimento de onda desse elétron era constante de Planck dividido pelo momento linear. Eu vou assumir aqui que toda a energia elétrica, toda a energia eletrostática de aceleração é convertida em velocidade. Isso é razoável, porque isso aqui é rarefeito, tá? Tem vácuo aqui, não tem colisão, esses elétrons não vão colidir com quase ninguém.
tá? Então eu posso tirar a velocidade e substituir aqui, tá? Se eu faço isso, eu obtenho essa expressão. Eu conheço a massa do elétron, conheço a carga do elétron, conheço a constante de Planck, conheço a diferença de potencial que eu estou aplicando, eu posso tirar o comprimento de onda, tá certo? Tá? Agora, será que esse comprimento de onda ele é coerente com essa figura? Como é que eu faço para observar difração e saber o comprimento de onda da difração lá? Usando a lei de Bragg. Então é isso que acontece. Eu tenho um feixe de elétrons, ele vai difratar num cristal e vai aparecer esses círculos concêntricos. Tá? E isso obedece à lei de Bragg. Se eu sei a ordem de difração e eu sei o espaçamento desse meu cristalzinho, dos átomos que compõem esse cristal de grafite, eu consigo calcular esse comprimento de onda aqui. Tá? Porque eu sei o seno θ, eu sei essa distância e eu sei esse raio. Tá certo? Eu sei o raio aqui. Tá? Então eu consigo calcular esse comprimento de onda. E esse número aqui, pessoal, ele coincide exatamente com esse. Tá certo? Então, realmente, isso aqui é um processo de difração, no qual é obedecida a lei de Bragg, só tem que é um processo de difração de partículas, de elétrons. Então, existe realmente o comportamento dual. Elétron pode se comportar como partícula ou pode se comportar como onda, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.